Porque o Sandro, e eu vou falar aqui em primeira mão do seu programa, as pessoas, quem era mais próximo sabia, mas a grande mídia não sabe. Na verdade, o que ocasionou todo o problema de saúde do Sandro foi uma experiência muito negativa com droga, né? O Sandro foi um usuário de droga muito forte. Foi dali que ele pegou hepatite? Foi dali que ele pegou hepatite. De seringa? Exatamente. A fatura do cartão, quando você faz a compra internacional, que vem o dólar do dia, a fatura veio alta e, infelizmente, ele teve esse problema. A gente vai voltar nisso da frente. Hepatite você pega sexualmente vírus, transmissível ou transfusão. No caso, hepatite seringa, C, né? Hepatite C. O dele foi seringa, foi isso? Que hoje já tem um tratamento exitoso, né? Mas na época não, 20 anos atrás. Você me falou da questão toda da droga, é um assunto que para você é tranquilo de falar? Tá? Muito tranquilo. Sua irmã, enfim, como é que funciona? Não, é muito tranquilo. Num primeiro momento, eu fui reticente em dizer isso, em respeito à minha irmã, às minhas sobrinhas, num momento que o Brasil encarava isso de uma forma diferente de hoje, né? Nós não tínhamos essa liberdade de expressão que tem. Se tivesse acontecido o que aconteceu com o Sandro, com a gente, em relação à droga, hoje, com o advento da internet, com telefones que você grava tudo e filma tudo, com certeza isso seria muito traumático. Mas serve como alerta, né? Um artista com 1 milhão de cópias vendidas, com a música mais tocada no Brasil, porque no ano de 2000, a música mais tocada no Brasil foi A Garagem da Vizinha. Entendeu? Eu não estou dizendo isso aqui foi mesmo por números e tudo mais. Ou pelo menos esteve aí entre as mais tocadas. Uma carreira com shows, com história, com banda, com tudo, e você perde tudo isso para droga. Ele morreu por droga? Ele tinha a doença, né? Causada pela droga. Ele não usava mais, teve uma recaída, teve a doença. Psicologicamente, o cara está fazendo show, você afasta ele do palco para um tratamento, sem previsão de volta. O cara está com a vida ativa, viajando, vendo pessoas, sendo abraçado, tirando fotos, sendo cortejado por todo mundo, de repente se vê abandonado por todos, abandonado no sentido artístico. Tirou ele, né? da vida. Tirou ele da vida artística. Psicológico vai. Já tinha uma propensão para droga, tem uma recaída. A recaída arrebenta com o tratamento. Que a cocaína e tal vai direto. Era cocaína o negócio dele? Cocaína. Você se lembra dele usar outras coisas? Com droga. Com droga. E no final, o que acabou de matar, vamos dizer assim, foi a experiência com o crack. Ele entrou pro crack? Aí acabou. Porque o crack, né? Então a cocaína dele era uma cocaína injetável, né? Ele já chegou num estágio muito difícil. Teve tratamento exitoso, teve momentos. Ele era evangélico, conhecia muito a palavra de Deus, gravou um disco gospel, seguiu, mas teve uma frustração. O Santo começou a fazer show na Argentina, show no Paraguai, com o ministério que ele ia. Ele viaja para fora com o pastor, volta para o Brasil, sério, convicto de que estava fora, de repente desce no Rio de Janeiro com o pastor, que eu não me lembro, eu me lembro mais ou menos o nome, mas não vou dizer, vai com ele para a zona, não para a zona rural, para a zona, né? Aí o mundo dele desabou, porque aquele cara que ele estava se ancorando nele ali para ter o alicerce e dizer, então, agora eu tô certo e tal. Aí ele, dessa viagem, o cara ficou no Rio e ele veio para São Paulo. No meio do caminho, ele teve uma recaída, foi aparecer 5 dias depois. Isso antes de gravar como Sandro e Gustavo. Então ele veio, a droga veio, e a consequência disso veio no auge da carreira, veio a consequência que foi a descoberta da hepatite C, já num estágio muito avançado, caminhando para uma cirrose, por conta da droga. Aí ele faz um tratamento, começa a ter um sucesso no tratamento, que permitiria ele no futuro voltar a cantar normalmente, porque ele cantava, mesmo fazendo tratamento, cantava, ele não ia fazer show, mas ele cantava, era a vida dele, estava no... Aí no meio do caminho, do tratamento, conseguindo ter um resultado, ele tem uma recaída com cocaína e crack, aí ele tem um AVC e não volta mais e morre com 31 anos de idade. 31? 31 anos de idade. Era muito novo. Você, a droga começou a atrapalhar, você percebeu, você tem um momento que você lembra e fala, puta, vai dar problema isso aqui? Tem, porque quando ele passou a não conseguir, porque o Santos sempre foi um cara muito discreto, né?
Ele parecia extremamente tranquilo, né? Tranquilo, ele não usava, ele não transparecia, não usava na frente de ninguém, ele não... Na sua frente também? Nunca usou na minha frente. Nunca usou na minha frente, me respeitava muito. Eu era o cara que segurava. Chegou uma hora que o vício ficou mais forte, a constância do uso vai deixando o cara um pouco mais irresponsável, né? Aí ele começou a não preocupar com o programa que tinha para fazer, com um show que tinha para cumprir, entendeu? Ele até queria fazer. Ele falava, isso é uma doença mais forte do que eu, chorava muito, ficava muito depressivo com isso. Então nós tentamos em várias oportunidades, né? Ele teve... E fica como alerta, né? Hoje, quando você fala assim, eu tenho a liberdade de dizer isso porque esse alerta é necessário. Porque a gente vê muita dupla nova, muita jovem. A gente tem acompanhado das lives para cá, na pandemia, que vê aquela história toda. Eu fiz live do circuito Brahma, que pediram para... não, tá proibido beber. Eu já não ia beber mesmo, porque eu não bebo trabalhando, né? Gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar meu uísque, mas não faço isso trabalhando, porque eu acho que é um respeito para o público. Você não vai dar conta de ser a mesma pessoa. Não adianta, né? E quando você começa a ter isso como um alicerce, pô, se eu não tomar um esquinho aqui, se eu não tomar um conhaque para esquentar, eu não canto, você vai tendo isso como um amuleto, uma escória, e você começa a condicionar. Se você não beber, você não canta, né? Então, a gente começou a ver muita meninada nova, né? Essa moçada que vem do sertanejo, agora universitário e tudo, bebendo demais. A gente ouve histórias de droga, de tudo. E isso, então, serve como um alerta, porque você pode perder tudo. Você pode jogar fora uma carreira, você pode jogar fora uma história bonita, uma história promissora por conta disso. E não tem volta, né? Foi o que aconteceu. Então, foi uma época, eu lembro quando eu falei para o Christian, que estava no mesmo escritório, você tem que voltar com o Ralph. Independente do que seja. Vocês são irmãos. Canta, cada um vai para um lado, dá tchau. Eu queria ter o Sandro vivo para eu poder hoje falar assim, pô, eu tinha só brigado com ele, mas não tem esse privilégio de ter, porque ele tinha muito defeito, mas ele tinha muita qualidade. Então, eu acho que hoje ele já teria suplantado esse problema, mas infelizmente não tem, e foi consequência da droga. Você tinha quantos anos quando ele faleceu? Nós tínhamos a mesma idade. Mesma idade? Eu tinha 31 também. Ele faleceu em 14 de dezembro. Ele fazia aniversário 16 de janeiro. E eu faço aniversário 15 de novembro. Então, eu fiz 31, 15 de novembro e ele faria 16 de janeiro. Além do parceiro, ele era da sua família, né? Minha família. Ele era casado com a sua irmã. Sim. Isso deve ter sido também um negócio muito complicado. Foi um trauma, porque ele era muito querido na família. Sempre mas foi, eu digo, quando ele começa a dar trabalho. Sim, um trauma porque a consequência maior é com a minha irmã. Então, assim, durante a carreira, ela viajou com a gente o tempo todo. Foram poucas vezes que ela não estava junto, porque ela conseguia dominar ele, segurar, ele respeitava muito. Mas ele tinha as válvulas de escape. Então, por exemplo, nós vamos gravar o programa do Piunte, ela vai ficar no hotel esperando. Então, daqui eu pegava o carro e ia embora, ele ia voltar para o hotel, não voltava. Ou ele queria voltar, mas ele parava no posto para tomar uma água, e o cara fazia um sinal, e ali eles já se entendiam um com o outro, aí acabou. Aí ela me ligava desesperada, o Sandro não apareceu, cadê ele? Aí virava aquela estrutura toda para poder achar o cara, para poder não deixar vazar nada, para poder... Então era muito difícil. Qualquer lugar que ele ia, ele achava, né? Achava. Eu vi uma entrevista do Casagrande, ele contando de uma viagem para a Europa que ele fez, para a Alemanha, eu acho. E ele disse que o viciado, ele entende código em qualquer lugar que ele esteja. Ele disse que era só sair na rua que eles achavam. Ele falava para mim, o cara chegava, por exemplo, ele chegou num posto, o cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Pronto, aí ele já... Opa, o cara já me deu um sinal ali. Opa, o que é isso? Eu tava com o nariz entupido? Não, o cara já tá me dando sinal. E aí, tudo bom? Opa. E ali, ele caçava, dava um jeito de voltar. Ele ia pro hotel, dormia, acabava o show, papá. Café da manhã, cadê o Sandro? Não, ele ontem saiu aqui 2 da manhã e tal. Às vezes ele conseguia voltar para cumprir mais alguma coisa, mas ele trazia com ele e na primeira oportunidade, 2, 3 dias de tranquilidade sem compromisso, aí ele sumia e os próximos ele já não cumpria, né? Porque a gente começou de uma intensidade muito grande, né? Você lembra dele fazer show muito doido? Muito doido não, porque o que eu fazia sempre, que virou assim uma regra, era não ter bebida alcoólica no camarim. Porque a bebida alcoólica leva o cara. Ele tá
pretenso a não usar. E aí era inevitável, porque chega o cara, quer te agradar cantando, a primeira coisa que ele fez é te trazer uma bebidinha, uma cachaça que é fabricada aqui. Então ele chegava comigo, a gente estava no camarim, ia receber o prefeito ou o contratante, o cara vinha, eu trouxe para você essa cachaça que é feita, tá aqui de presente, uma garrafa para você, uma para você, experimenta. Aí eu olhava assim, ele ficava, mas sabia que ali era uma válvula de escape. Eu falava, agora o cara, na frente de todo mundo, ele não podia falar, não, ele não pode beber não, porque esse cara é problemático. Não. Aí ele tomava uma, duas, três, fazia show, já fez show. Bebia, mas isso para ele não mudava. Ele era muito profissional nesse ponto. Ele subia no palco, cantava, fazia parte dele muito bem feito. Mas já fez programa de televisão ruim. É mesmo? Não que ele tenha usado e ido, mas a gente encontrou ou resgatou ele vindo de uma noite de ter usado e tudo. Então ele estava assim recuperando, muito difícil, né? Você achava ele muito... Se você fizer uma leitura dos programas que a gente vinha fazendo, você vai vendo que ele vai decaindo, né, fisicamente em função disso. Dá para perceber? Dá para perceber, nitidamente. Você falou que sua irmã está preparando um material sobre isso? A minha irmã escreveu um livro agora, eu não me recordo qual que é a editora, que ela vai lançar, contando os relatos de tudo. É um livro até didático, né, para uma esposa, porque ela foi de uma paixão enlouquecedora, né? Aí, uma dedicação demais, porque nem o nascimento das filhas fez com que o cara parou por um período, mas aí chega um momento que a droga... Por isso que eu falo que é essa dificuldade. Você abre mão de uma família, você abre mão de uma vida, né? Você abre mão de uma vida, de um sucesso em quantas pessoas... Eu busquei isso a minha vida toda. Quando eu fiz a dupla com o Sandro, eu já tinha 15 anos cantando, praticamente, lutando para ter uma possibilidade. Aí eu fiz com ele uma das maiores duplas do Brasil. E dueto, cantando. A nossa conquista junto à Abril, por ser uma dupla que a Abril direcionou os esforços para que fosse sucesso, se deu muito pelos encontros que nós tínhamos com a diretoria, com tudo, que a gente cantava ao vivo. E aquele carinho, aquela sintonia, ela transcendia, né? Os caras falaram, essa dupla não tem como, tem que ser sucesso. E tudo isso se perdeu. Então fica aqui um alerta para você que é artista, para você que está aí se fortalecendo, não entre nesse mundo, que ele é sem volta. Você pode... E o Sandro me testemunhava isso. Você vai se achar num momento, eu domino. Aquele cara é um louco, mas eu uso, eu volto, eu faço show, amanhã eu tô bom. Você tá. Daqui 2 dias você tá, daqui a pouco você não tá mais. Daqui a pouco você começa a ver coisa onde não tem, você começa a se perder e aí é complicado, não tem volta, é difícil. Você teve que buscar ele em algum lugar assim? Você tem essas Eu busquei, antes da dupla, eu busquei ele, foi até um fato que porque tudo que acontecia, ele não tem que ser o Gustavo para me pegar. Eu fui buscar ele perto do Beto Carreiro, Santa Catarina ali, né? Uhum. Fui buscar ele, estava já 5 dias num quarto de hotel. Aí eu fui buscá-lo, pus ele num voo e vim trazendo o carro dele para Catanduva. E ele veio muito debilitado, mas cheguei lá, ele estava pronto de terno, gravata, gel no cabelo, perfume, parecia que estava, né? Vim, recomendei para a companhia aérea que tinha uma escala que ele não poderia trocar de aeronave, não podia descer e tal. Foi até meio constrangedor, porque ele sabia do que se tratava. Aí ele veio e chegava, a família tinha uma estrutura muito grande, ele sempre era muito bem acolhido, passou pelas melhores clínicas, pelos melhores médicos, melhores psicólogos. No final ele já estava dando aula para os psicólogos. Para você ter uma ideia, na última internação do Sandro, já quando ele teve a notícia do afastamento da gravadora, ele internou na melhor clínica de São Paulo, com um médico renomadíssimo, que eu vou nem dizer o nome, mas posso dizer também, se você quiser. Cara, eu fui lá, conversei com o Sandro, falei para ele, olha, deixa eu te explicar, eu segurei até onde deu, agora tomaram conhecimento do que está acontecendo, você vai ficar afastado, você vai se tratar, você tem que prometer que você vai se dedicar ao máximo para que você possa voltar para a carreira e tal. Não, ele prometeu, não, vou fazer. Aí ligo para minha irmã vir, ia tirar ele para um outro tratamento, um tratamento mais rigoroso. No meio do caminho, ele
Ele era tão safo que ele conversou, o médico deu dinheiro para ele ir embora. Nossa Senhora. O médico deu dinheiro para ele, ele tinha uma Cherokee. Ele falou, não, eu preciso ver minhas filhas e pá. Porque se ele conversasse com você aqui, você já dava passagem para ele. Então ele tinha um carisma muito grande. Então, enfim, porque as pessoas não tinham dimensão, né? Você sacou que não ia dar mais quando? Teve um dia que você falou, ele não volta aqui. Quando ele começou a intensificar essa ausência dele, porque a gente estava cumprindo os compromissos, né? Mas ele começou a perder um pouco a mão do profissionalismo, sabe? Por exemplo, teve um show que nós fomos passar som, ele geralmente não ia passar som, eu passava som, ele ficava... Justamente que a gente tentava preservar ele ao máximo. Ele foi passar o som, aí depois o contratante vai lá enlouquecido porque ele desceu e estava num barzinho da esquina, sentado tomando uma cerveja com um violão, cantando para todo mundo lá e feliz da vida. Para ele já estava bom demais. E a gente sabia que não tinha problema nenhum ele tomar a cerveja dele, mas só que infelizmente a cerveja levaria ele para outro caminho. Então a gente ficava muito atento a isso. E quando teve esse reconhecimento, que a gravadora entrou no circuito e viu que o buraco era mais embaixo, né? Porque tem muita artista que usa, mas cumpre os seus compromissos e tudo bem, está aqui e tal. Mas começou porque era um investimento muito alto, era uma carreira que estava muito promissora, muito consistente, fazendo televisão, fazendo Faustão, fazendo tudo aquilo, né? Começou a acontecer isso, que eles tomaram conhecimento, que eles abriram mão ali, eu percebi que não tinha volta. E eu não podia chegar nacionalmente e dizer amplamente, olha, ele está fora por causa disso, porque eu poderia ser taxado, esse cara... Quem é esse cara para tirar o outro e aproveitar dele e tal? E de fato eu não queria, porque a minha história era para ser Sandro e Gustavo. Era uma dupla sensacional. Sensacional. Eu vou te disponibilizar depois para você pôr um trechinho do que é uma primeira e segunda voz cantando uma moda de viola, para você ter uma ideia. Né? Então, era uma dupla que ia contribuir muito com a história da música sertaneja. Né? Então, infelizmente, aconteceu tudo isso e fica como alerta. Esse é um alerta para quem está aí curtindo, começando a história. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é a dica que você tem para dar. Primeiro que você tem que ter humildade sempre. O mundo gira. Né? Eu fico vendo hoje, eu tenho uma filha de 2 anos, meu pai com 86. Eu troco a fralda da minha filha, troco a fralda do meu pai. Minha filha está aprendendo a andar, meu pai está desaprendendo. Né? Viveu tudo na vida, foi um herói, foi tudo. E a gente está no meio disso tudo. Então, quer dizer, qual que é o aprendizado disso? Se você conseguir chegar a 86 com essa genialidade, com essa lucidez que ele tem, você já tem que agradecer a Deus todos os dias. Tem gente que fica pelo caminho. Mas a gente está sujeito... O final é esse. Se você construir uma história, você vai ter pessoas que vão cuidar de você, que vão te amparar, que você vai ter um conforto a mais até o dia que Deus permitir. Né? Então, você tem que ser bom sempre, você tem que ser humilde sempre. Né? O dinheiro não pode prevalecer, né? Acima de tudo. Por isso que eu sou muito tranquilo em relação à minha carreira. Eu poderia ser um cara revoltado. Eu canto mais do que fulano, do que ciclano. Por que eu não estou lá? Não, eu canto o que eu tenho que cantar. E a hora que Deus achar que aparece um projeto que eu possa... Eu não tenho mais aquela ilusão de dizer assim, eu tenho que ganhar mais dinheiro do que ganha o Gustavo Lima. Não tem que ganhar nada. Eu tenho que ir lá fazer o show, ser reconhecido, ser aplaudido e reconhecido. Já estou feliz demais. E se isso der dinheiro, bom, porque primeiro eu canto para mim. Depois eu canto para quem gosta de me ouvir cantar. E depois eu canto para quem me paga. Então, tá tudo certo.